Olá, sejam todos muito bem-vindos a esta segunda edição do nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. Iranianos formaram correntes humanas em várias cidades para proteger pontes e usinas de energia, enquanto os ataques dos Estados Unidos se intensificam e o prazo de Trump para destruir a infraestrutura iraniana se aproxima. O Irã rejeitou um cessar-fogo e exige fim permanente da guerra, resistindo à pressão para reabrir o Estreito de Hormuz. No Brasil, o senador Alessandro Vieira, relator da CPI do crime organizado, acusou o ministro Alexandre de Moraes de intimidar o COAF para bloquear o acesso da comissão a dados financeiros. Analista da CNN revelou que investigadores consideram a situação de Moraes, no caso Master, mais grave do que a de Dias Toffoli. É o que nós vamos discutir nesta segunda edição do dia aqui no Mundial Telenotícias. Mas antes, precisamos falar de saúde. Preste atenção neste recado fantástico da Biogama Supra, que é uma empresa de suplementos com mais de 15 anos de mercado, só produzindo coisas boas, suplementos de alta qualidade, todos eles aprovados e testados pela Anvisa, o que diferencia muito de outros aventureiros que se mostram no mercado. Então, se liga aí no recado da Biogama Supra. Agora eu preciso da sua atenção porque o assunto é sério. Vamos falar de saúde. Deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Você já acorda cansado? Parece que dorme, não descansa? Sente o corpo inflamado, dores nas articulações, joelho estalando, coluna incomodando, tem formigamento nas mãos ou nos pés? Vive com a sensação de peso nas pernas, circulação ruim, imunidade baixa? Olha, isso não é normal. Isso é o seu corpo pedindo socorro. E muitas vezes esses sintomas estão ligados à inflamação interna, desequilíbrio intestinal, deficiência de vitaminas e minerais e desgaste das articulações. E quando a gente não trata a causa, só vai acumulando problemas. E é exatamente aqui que entra o Biogama Supra. Ele é um suplemento de alta performance desenvolvido com bio e nanotecnologia. Isso significa melhor absorção e ação mais eficiente no organismo. Na fórmula, ele contém o MSM, o enxofre orgânico. Ele promove uma verdadeira limpeza no organismo, auxilia no equilíbrio da flora intestinal, ajuda a combater inflamações e contribui para melhorar a circulação sanguínea. E circulação boa significa o quê? Menos sensação de peso nas pernas, auxílio na prevenção de varizes, suporte para o coração e também para o cérebro. Agora, olha que importante, o MSM também auxilia no controle da insulina e contribui para a regulação da pressão arterial. É um cuidado completo e não para por aí. O Biogama Supra ainda contém condroitina, glucosamina, colágeno tipo 2 que ajudam na proteção das articulações e estimulam a reconstrução da cartilagem. É um suporte poderoso para quem sofre com artrite, artrose, osteopenia, osteoporose, tendinite, fibromialgia e hérnia de disco. É cuidado de dentro para fora. E tem promoção especial para quem ligar agora no 0800 777 0007 e garantir o Biogama Supra, que já vai levar com desconto de 70%. E aí você entra no programa de incentivo à saúde e escolhe o seu tratamento de presente, que pode ser um bimestre desse aqui, o Biomag 7, que é um suplemento à base de magnésio que trata mais de 300 disfunções do organismo, ou um bimestre do Gama Texto, um suplemento para a saúde masculina, saúde da próstata, para dar mais energia, vigor, melhorar a saúde sexual, um sucesso entre os homens. Você escolhe o seu tratamento de presente. Além de todos esses brindes, uma pomada vai chegar no seu kit para ajudar nas câimbras e na circulação. E tem mais, você pode personalizar o seu tratamento. Se você quiser levar, por exemplo, 6 meses de tratamento, uma pistola massageador como essa vai chegar aí na sua casa. Se você quiser levar 1 ano de tratamento, um encosto massageador vai chegar de presente para você no seu kit. Além, claro, de todas as vantagens e benefícios que eu já mencionei aqui. Pagamento facilitado, frete grátis para todo o Brasil, 0800 777 0007. Não deixe para depois, o seu corpo não pode esperar. Biogama Supra, mais cuidado, mais equilíbrio e mais qualidade de vida para você. Beleza, vamos em frente. Alguns iranianos formaram correntes humanas em várias cidades do Irã nesta terça-feira, 7 de abril, reunindo-se em pontes e ao redor de usinas de energia, enquanto os ataques aéreos dos Estados Unidos contra o Irã se intensificaram
e o prazo dado pelo presidente Donald Trump para desencadear o inferno se aproxima. O Irã afirmou na segunda-feira que deseja um fim duradouro para a guerra com os Estados Unidos e Israel e resistiu à pressão para reabrir o Estreito de Hormuz. Em resposta a uma proposta dos Estados Unidos feita por meio do mediador Paquistão, Teherã rejeitou um cessar-fogo e afirmou que é necessário um fim permanente para a guerra, informou a agência oficial de notícias IRNA, que é a agência oficial de notícias iraniana. Em uma coletiva de imprensa, Donald Trump disse que o Irã poderia ser eliminado em uma única noite, e essa noite pode ser amanhã à noite, referindo-se a esta terça-feira. Ele prometeu destruir as usinas de energia e pontes do Irã, descartando preocupações de que tais ações poderiam ser consideradas crimes de guerra ou alienar os 93 milhões de habitantes do país. Sem um acordo com Teherã, Donald Trump afirmou que todas as pontes do país serão dizimadas até a meia-noite do horário de verão do leste dos Estados Unidos na quarta-feira, e que todas as usinas de energia do país estarão fora de operação, queimando, explodindo e nunca mais serão usadas. Muito bem, agora vamos falar um pouco de Brasil, porque se a situação está pegando fogo lá, no Brasil também está. Então, olha só, o relator da CPI do crime organizado, o senador Alexandre Vieira, criticou publicamente decisões do ministro Alexandre de Moraes que dificultam acesso da CPI aos dados do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. No final de março, Alexandre de Moraes determinou que o COAF só poderia enviar relatórios para a comissão se fosse aberta uma investigação criminal ou procedimento administrativo. Para o senador Alexandre Vieira, essa posição de Moraes é uma clara tentativa de intimidar o COAF. Veja. E a gente precisa avançar como país no sentido de que a lei efetivamente seja a mesma lei para todos. Porque eu desconheço, nesses quase 25 anos de polícia, a hipótese de pessoas que são convocadas para prestar depoimento que conseguem da justiça uma salvaguarda de compareça se quiser, esclareça se quiser, entregue os sigilos que a justiça mandou entregar se quiser, porque o COAF está nessa situação agora, o COAF está constrangido, o COAF está ameaçado pelo ministro Alexandre de Moraes, flagrantemente constrangido, ameaçado para que não entregue relatórios de inteligência financeira sob pena de cometer uma série de crimes ilícitos. Por quê? O que tem de tão grave que tem que esconder? São os voos nos aviões do Borcaro? Não dá mais para esconder, a CPI já mostrou. São os contratos multimilionários? Também não dá mais para esconder. A imprensa mostrou, a CPI comprovou. Então, qual é o passo que falta? Para que a gente transforme esse país de verdade numa república. Muito bem, para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, estamos recebendo, como sempre, toda terça-feira, o nosso analista jurídico, professor de Direito Constitucional, doutor André Marcília. Marcília, é sempre um prazer tê-lo aqui conosco, né? Marcília, o que você achou dessa fala do senador Alexandre Justiça por parte do ministro Alexandre de Moraes? Seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. Cumprimento a você, a toda a audiência. Pois é, né? O Moraes, né? Ele está claramente se autoprotegendo, né? Nos últimos tempos, a gente tem, lamentavelmente, uma corte protegida. Hoje, a única função que existe dentro do STF, e o Moraes é um desses ministros, é a de autoproteção. Nós estamos diante de uma espécie de cabo de guerra dentro do STF, entre uma ala que quer investigações até o final e uma ala que sabe que se as investigações forem até o final, eles próprios serão os investigados. E é claro que o ministro Moraes está intimidando o COAF, está intimidando a Receita, está intimidando os próprios ministros, colegas dele, que querem investigar, está intimidando os parlamentares. Nós sabemos muito bem, estava até conversando outro dia com um senador, ele dizendo da recorrência
incompetência que é ministros do STF ficarem ligando para senadores ou para parlamentares, dizendo, se não for do jeito que eu quero, vai resultar em algo que vocês não querem. Então isso daí é, infelizmente, o natural, o comum, o óbvio. Não tem nem o que discutir. Os ministros hoje do STF usam o seu poder para uma autoblindagem, usam o seu poder como instrumento, usam a toga como instrumento para que eles se protejam. Eles não estão protegendo o STF, eles estão destruindo o STF para protegerem os seus próprios interesses, os interesses pessoais. O COAF e a Receita, vamos aqui nos lembrar que inclusive foram alvo de um inquérito aberto há alguns meses atrás pelo próprio ministro Moraes, como uma espécie de puxadinho do inquérito das fake news, justamente para isso, para que dentro do COAF, dentro da Receita, o Moraes pudesse fazer a bandalheira que quisesse, com o seu poder de investigação. Pudesse apontar o dedo para um e dizer, você, esteja preso, né? Esteja preso, como diriam os policiais da antiga. E assim por diante. Temos a notícia, inclusive, de que um contador, né? O esteja preso aqui é brincadeira, obviamente não existe o esteja, mas o fato é que a gente teve um contador preso, ficou preso uma semana sem que a imprensa soubesse, sem que o próprio advogado tivesse acesso à decisão dentro desses inquéritos. Então, é claro que ele está intimidando o COAF, as pessoas do COAF, e tem razão os parlamentares de apontarem essa aberração, ou mais essa aberração vinda do Moraes e vinda também dos colegas. Hoje em dia não é só o Moraes, mas é um balaio de ministros que estão ali sabendo que poderão ser, de alguma maneira, atingidos se essas investigações forem adiante, Paulo. Nós ainda estamos tendo aqui um pequeno problema de estabilidade de sinal de internet. Eu estou aí, outras vezes, no meio nowhere, mas vai dar para a gente seguir conversando. Marcília, você acha que... Pior do que a de Brasília não é, né? Não é. E me diz uma coisa, você acha que essa intimidação tem afetado outros ministros, como, por exemplo, o Nunes Marques, né, com essa pressão toda saindo na imprensa? Você não acha isso um tanto estranho demais, né, dados do ministro Nunes Marques também saindo na hora, né, uma estratégia por trás de tudo isso para intimidar o próprio Nunes Marques? O que você acha sobre isso? Pois é, eu até vi, Paulo, acho que circulou, vamos dizer assim, uma tese de que estaria em curso uma trama para atacar o Nunes Marques, para fazer com que o Nunes Marques passe para a ala do mal, vamos dizer assim, e vote pela não investigação de ministros do STF. Eu só não sei se o Nunes Marques precisa de tanto esforço para ir para essa ala do mal, ou se nós podemos dizer que há notícias sobre o Nunes Marques que estão circulando que não sejam notícias verdadeiras. Veja, ele foi a uma festinha com uma advogada que é casada com um desembargador e ao mesmo tempo advogada do Vorcaro. Foi numa festinha no avião do Vorcaro. O filho dele, em um ano de OAB, tem 500 clientes no escritório. Recebeu por uma consultoria com master. Será que essas notícias estão sendo... não são meras notícias, não são apenas informações por cima, não são coisas com sombra, um boato. Não, são coisas bem concretas. Nós estamos diante de notícias concretas sobre o Nunes Marques. E outra, se o Nunes Marques passar para a ala do mal, vamos dizer assim, eu preciso pressupor, para isso ser importante, então, estão falando do Nunes Marques para ele passar para a ala do mal e votar contra a ala do bem do STF. Certo, mas o voto do Nunes Marques só seria relevante, ele dentro da ala do mal, se a gente tivesse na ala do bem pessoas como Fachin, Carmen Lúcia, Fux e Mendonça, e que compostos fariam essa ala do bem. Mas será que Carmen Lúcia e Fachin estão nessa ala do bem? Duvido muito que o Fachin ou a Carmen Lúcia não votem junto com essa ala do mal. Então, eu não sei se o voto do Nunes Marques dentro desse cenário é relevante. Acho que talvez até essa informação que circulou de que o Nunes Marques, as informações sobre ele seriam para desestabilizá-lo e fazer com que ele vote com a ala do mal,
Eu acho que essas informações talvez tenham o objetivo de fazer com que a gente, né, nós todos da imprensa, tenhamos receio de falar do Nunes Marques, porque ao falarmos do Nunes Marques, pode ser que ele mude de lado e as investigações não sigam adiante. Talvez os ministros da ala do mal queiram que a gente pense isso, queiram que a gente pense que falar de um ministro pode trazer prejuízo para as investigações. Talvez seja esse o objetivo real dessa história. Paulo, eu acho hoje, sem dúvida alguma, há um cabo de guerra dentro do STF. Não tenha dúvida de que o Mendonça está buscando aliados. Eu, inclusive, fui muito criticado, muito mesmo, quando alguns dias atrás disse que talvez o Mendonça tivesse nessa aproximação dele com o Messias, talvez ele estivesse buscando algum tipo de aliança em volta, não da questão política, porque o Messias é petista roxo, mas talvez buscando, através dessa questão religiosa, algum tipo de aliança. E aliança a gente faz com o inimigo, né? Ninguém faz aliança com o amigo. Com o amigo não precisa. Então talvez essa fosse uma possibilidade. Pode ser que ele também esteja tentando se aproximar de outros ministros. Isso me parece um fato bastante possível, porque dentro do STF, se você fica isolado, você roda. Vamos aqui nos lembrar de Joaquim Barbosa, que rodou exatamente quando ficou isolado. Mas eu não sei se o Nunes Marques é um aliado, se a Carmen Lúcia pode ser chamada de aliada, se o Fachin pode ser chamado de aliado. Eu acho que eles estão muito mais com o pezinho ali na ala do mal do que qualquer outra coisa. Nós vamos falar mais sobre isso, de André Mendonça com o Jorge. Parece ser uma coisa assim muito saudável, mas a gente vai analisar assim mesmo. Marcília, fica por aí que nós temos aqui um recado com queda de cabelo bem acentuada, é bem interessante. Fica por aí que eu já te chamo para a gente conversar mais sobre outras coisas. Vamos lá. Deixa eu falar uma coisa para você que está me assistindo agora. Queda de cabelo não acontece de uma vez só, papai. Não acontece. Ela começa devagar, você passa a mão, aí vem um fio, depois você vê o cabelo no ralo, na escova, no travesseiro, quando acorda. No começo você até tenta minimizar. Eu acho que isso é normal, depois melhora. É estresse, é só fase. Mas não é. Quando o cabelo começa a cair mesmo, ele não pede licença, ele avisa. E quanto mais você ignora, mais ele avança. Isso não é vaidade. Isso é sobre se olhar no espelho e se reconhecer. É sobre confiança, é sobre presença. Então agora preste atenção. A Hair Leo é o tratamento capilar da Leo Technology, que combate a queda, estimula novos fios e ainda inclui fototerapia a laser. É uma tecnologia de clínica aí dentro da sua própria casa. Na maciota, muito legal. Não é cosmético não, é tratamento de verdade. Ele age direto no couro cabeludo, estimula os folículos e ainda reativa o crescimento. Os resultados começam em poucas semanas, você pode ter certeza disso. Você vê novos fios surgindo e com isso a confiança volta também. A pergunta é muito simples, você vai esperar cair mais ou vai começar a recuperar o seu cabelo agora mesmo? Pois é, e o analista político da CNN, Caio Junqueira, afirmou que investigadores ligados ao caso Master consideram a situação do ministro Alexandre de Moraes no inquérito do Banco Master bem mais difícil juridicamente do que a de Dias Toffoli. Oh boy! De acordo com o material analisado até agora. Segundo a apuração, a crise envolvendo Alexandre de Moraes é mais grave, muito mais grave, que a vivida recentemente com Dias Toffoli, mesmo após o magistrado negar ser destinatário de mensagens relacionadas ao Banco Master e ao empresário Daniel Vorcaro. Marcília, e agora essa, hein? Se investigadores estão dizendo que a situação do Alexandre de Moraes está pior, mais grave do que a de Dias Toffoli, então lascou mesmo de vez, hein? Significa que os caras tiveram acesso a um material muito bom e convincente, hein? O que você acha?
Sem dúvida. A informação, né, Paulo, é de que o Toffoli, a questão do Toffoli seria empresarial, vamos dizer assim, né? O Toffoli, ele queria mesmo era ser dono da Disney, dono de um parque aquático, dono de cassino. Ele é um empreendedor. Esse seria o problema do Toffoli com o Vorcaro. A ligação seria empresarial. Mas a do Moraes, segundo esses investigadores, seria um pouco mais profunda, ou seja, ali a coisa é de favorecimento. Essa é a informação que a gente tem. Favorecimento: se você é um funcionário público, se você é um juiz e favorece indevidamente o outro, você comete um crime que se chama corrupção passiva. É isso, corrupção passiva está no nosso Código Penal e o conceito desse crime é favorecer indevidamente outra parte, recebendo algo em troca ou não, até porque o favorecimento da autoridade que dá algo indevido a alguém pode vir de diversas formas, não apenas em formato de grana, pode vir com outros favores, enfim, sabe-se lá. Portanto, dentro desse cenário, o que está pintando é que o Toffoli recebeu, ou poderia ter recebido, dinheiro do Master ou do Vorcaro para empreender. É um empreendedor. Ele é realmente algo... Bom, talvez seja a vocação real do Toffoli, né? Porque para juiz ele não serve, a gente sabe, já não é de hoje. Se você abrir a Constituição e mostrar qualquer página para o Toffoli, será uma surpresa para ele. Ele não tem a menor ideia do que está contido dentro da Constituição ou de qualquer livro jurídico, duvido muito que tenha lido algum. Então, para o Toffoli, a questão me parece ser essa. É grave, claro, porque juiz não pode ser empresário, não existe isso, até porque cria-se um conflito de interesse. Como é que eu vou julgar e, ao mesmo tempo, ser o empresário que potencialmente possa ser julgado? Ou que possa ser relacionado ao sócio de uma pessoa que vai ser julgada por mim? Então, a gente está aqui diante de um ministro Toffoli que pode ter esse ilícito nas suas costas, mas muito mais grave seria o Moraes. Porque se ele favoreceu, se ele advogou em favor do Vorcaro, aí o crime é de não apenas advocacia administrativa, como corrupção, até mesmo passiva, e isso é grave. Um ministro poder ser acusado de corrupção passiva é um troço, Paulo, para a gente fechar as portas, pegar aquela estátua da justiça que está na frente ali do STF, guardá-la num galpão e pensar bem o que a gente quer fazer da vida, o que a gente quer fazer com esse STF. Eu não sei se não é o caso até de repensarmos a própria instituição, porque ela me parece inteira carcomida e saturada de absurdos, excessos e excrescências. Pois é, né? Da onde você olha ali, você vê problemas. Aí eles estão dizendo que o STF está sob ataque da imprensa, né? Transferindo a culpa de tudo que está acontecendo para a imprensa. Gente maldosa, falando mentiras, porque eles estão defendendo o Estado democrático de direito e a democracia, né, da República. Ah, para com isso, né? Os caras fornecem a matéria-prima e depois os outros é quem são os culpados? Ah, não faz sentido isso. Tá? Olha, o deputado Luiz Lima, enquanto a gente grava essa e concedida, né, coletiva no Congresso Nacional, dizendo que é muito grave o que o ministro Alexandre de Moraes. E o ex-procurador Deltan Dallagnol também entrou junto com o Partido Novo com mais um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. São vários. O problema é que, enquanto nós tivermos, né, um senador como Davi Alcolumbre no comando do Congresso Nacional e do Senado, vai ficar difícil. Você não tem, os outros senadores não têm serventia para nada. Marcília, a não ser e gravando mensagens para as redes sociais. Isso precisa ser mudado. Isso tem que ser mudado, né, imediatamente, porque senão nada vai andar. E aí, diante de tudo que está acontecendo, o que mais impressiona é que os ministros continuam agindo normalmente, condenando pessoas com mais de 70 anos a 14 anos de prisão e por aí vai, Marcília. Isso precisa ser mudado. Você falou que é muito grave esse negócio de, poxa, advocacia administrativa, crime de corrupção passiva, e os encontros, os charutos, os uísques, junto está a ponto de fazer uma delação
bombástica. Então, isso já era o suficiente para que a justiça agora, no momento que está, afastasse o ministro das suas atividades para que as investigações andassem. Ele ali vai acontecer isso aí, a possibilidade de obstrução de justiça. Não corre esse risco, Marcelo? Corre o risco. Eu considero, por exemplo, que o Gonê, que deveria ser aquele que fiscaliza os demais ministros, hoje ele é uma pessoa que, a meu ver, comete prevaricação, que é quando você, que é um ilícito. É um ilícito quando você deixa de fazer alguma coisa que é do seu dever. Acho que o Gonê comete prevaricação, assim como acho que o Alcolumbre comete também, assim como acho que o Mota também comete. Todos eles deveriam ser enquadrados como prevaricadores, a meu ver. E por que isso? Porque eles deixam de fazer a sua função. Então, a gente tem hoje os ministros que, embora estejam na mídia, sentem-se blindados pelos colegas, que não investigam, que sentem-se blindados pelos presidentes das casas legislativas, que não permitem que CPIs sigam adiante. Essa é a blindagem. O STF hoje, ou os ministros, eles se sentem mais ou menos, Paulo, como, sabe assim, você olha e fala, nossa, mas está uma enchente, eu estou aqui na rua e está acontecendo uma enchente. Eles estão numa redoma de vidro dentro da enchente. A enchente é a mídia. A mídia está ali vazando tudo, contando o que está acontecendo, a água está passando do lado deles, mas eles estão ali protegidos na bolha de vidro deles. A bolha de vidro deles é proporcionada pelo Gonê, que é omisso, pelo Alcolumbre, que é omisso, pelo Mota, que é omisso em relação ao dever deles, mas muito ativos em relação à proteção que oferecem aos ministros. E é por isso que eles estão tranquilos. Então eles pegam o que a mídia reproduz e diz, é tudo mentira, e fica por isso mesmo, porque ninguém vai investigá-los. Ninguém tem coragem para investigá-los. Dentro do STF mesmo, a gente sabe que hoje a banda boa do STF é composta de Mendonça e Fux, e olhe lá, pode ser que amanhã mude. Eu repito, eles estão buscando até outras parcerias, é bem possível, mas hoje é Fux e Mendonça. E olhe lá, porque também a gente sabe que o Fux às vezes dá uma hesitada, né? Não é de hoje. Então, meus caros, o negócio é o seguinte, os ministros se sentem, apesar da mídia bater, blindados institucionalmente. E isso é que precisaria mudar. Como é que muda? Não tem como mudar enquanto o Alcolumbre tiver o poder que tem, o Mota tiver o poder que tem, o Gonê for o PGR e assim por diante. Essas autoridades precisam sair desse lugar ou ser enfrentadas. E isso que me chama a atenção. A gente fala muito, Paulo, mas como é que os senadores não vão para cima do STF? Eles não têm que ir para cima do STF, eles têm um problema anterior. Tem um passo antes de ir para cima do STF. Eles precisam ir para cima do Alcolumbre. Eles precisam ir para cima do Mota. Como é que os senadores não conseguem depor ou enfrentar o Alcolumbre? Como é que, Paulo? Eu estava, repito, esse mesmo senador com quem eu conversava esses dias, eu fiz a ele essa pergunta. Por que os senadores não enfrentam o Alcolumbre? E a resposta que me foi dada é de que há senadores, lamentavelmente, que têm medo do Alcolumbre, que se sentem intimidados pela possibilidade que o Alcolumbre tem de prejudicá-los, porque aquilo lá é um convescote, a mesma coisa dentro do STF. Tem ministros lá que acham absurdo, mas preferem ficar quietos porque é o clube do charuto, dos 11 charutos. Então, esse é um problema sério. Hoje nós temos essas casas legislativas imobilizadas ou represadas no seu desejo de seguir adiante pela figura do Alcolumbre, do Mota e dentro do STF, do próprio Moraes, que tem muito poder, ou do Gilmar Mendes, que tem também muito poder. Essas figuras hoje são as que impedem que se siga adiante. Mas eu tenho uma imensa dificuldade de acreditar. Tenho uma imensa dificuldade, Paulo, de acreditar que se você é um ministro do STF e tem medo de outro ministro, se você merecia estar no lugar que você está. Tenho muita dificuldade de acreditar que se você é um senador da República, que tem medo do Alcolumbre, se você merece estar no lugar onde você está. Ou mesmo um deputado. Pô, se você entra nessa para ser medroso, e quase aqui que falo algo
indevido, meu caro, vai fazer outra coisa, pô. Vai para trás de um balcão e vender mercadoria. Tá tudo certo, não é nenhum demérito, mas a sua função não é estar ali expondo a sua palavra e o que você pensa. Então nós vamos piorar um pouquinho a situação agora. Escuta só isso aqui. O ministro do STF, André Mendonça, recebeu na noite desta segunda-feira o colar de honra ao mérito legislativo da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a maior honraria da casa. Na cerimônia estiveram presentes o governador Tarcísio de Freitas, o prefeito Ricardo Nunes e o advogado-geral da União, ele, Jorge Messias. Em discurso de mais de 20 minutos, André Mendonça enviou recados sobre sua atuação no Supremo e também sobre a conduta do Judiciário. Ele defendeu imparcialidade sem privilegiar amigos ou perseguir inimigos, prudência maior por parte dos magistrados e integridade como fazer o certo pelo motivo certo. O evento teve tom religioso com orações e referências bíblicas. Tarcísio chamou Mendonça de instrumento de Deus e Ricardo Nunes, destacou o seu exemplo como pai e cristão. André Mendonça ainda elogiou Jorge Messias e desejou vê-lo no STF em breve. A homenagem foi proposta pelo deputado pastor Oséias de Madureira. Veja um trecho do que disse Mendonça. Veja. O que a sociedade, o que o cidadão espera de um magistrado, e por que não dizer, compartilho com vocês, espera de um homem público, também nas outras esferas dos outros poderes. Em primeiro lugar, imparcialidade. Imparcialidade é você olhar para as pessoas de modo igualitário. É você considerar os interesses envolvidos de forma equânime. É você não privilegiar amigos. É você não perseguir inimigos. Esse é um compromisso que eu faço na Casa do Povo de São Paulo, em buscar ser imparcial. Eu vejo a imprensa fala, porque ali tem uma proximidade religiosa, porque ali tem uma proximidade histórica, porque ali não agiu corretamente com ele em determinado momento, ele vai beneficiar A e vai prejudicar B. Eu não tenho esse direito. A missão que me foi investida não me dá esse direito. Pois é, Marcília. Você está até rindo, né? Porque é um negócio complicado isso aí, né? O recado foi dado, por um lado a gente se anima, mas depois vem um balde de água fria quando André Mendonça diz que apoia o nome de Jorge Messias, sendo que Jorge Messias disse, com todas as letras, que foi ele o responsável pela prisão daquelas pessoas no 8 de janeiro. Então ele sabe que aquilo tudo foi uma injustiça. Não merecia tudo aquilo. Mas, no entanto, foi todo mundo preso. E o André Mendonça agora disse que o espera no STF? Como é que você vê isso, Marcília? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu até mencionei agora há pouco, né, Paulo, que eu vejo o André Mendonça como uma pessoa em busca de parceiros, né, em busca de amigos. Sabe aquele cara que chega na escola e as rodinhas estão feitas e fala, puta, onde que com quem que eu vou tomar o lanche? Né, em que mesa que eu vou sentar? Ninguém quer sentar comigo. Acho legítimo ele buscar parcerias, até porque mencionei que quando, por exemplo, o Joaquim Barbosa se isolou no STF, ele foi rifado. Saíram com o Joaquim Barbosa e até hoje a gente não tem essa história bem explicada. A mesma coisa com presidentes. O Collor só foi impeachmentado quando ele ficou sozinho. O Moro
Moro também foi rifado de alguma maneira quando ele ficou isolado. A Dilma caiu quando ficou isolada. No caso da Dilma, ficou isolada até dos próprios neurônios. Então a gente tem sempre o isolamento como uma figura perigosa, se você é um político ou se você é uma autoridade pública. Mas é o seguinte, e talvez o pensamento do Mendonça seja assim, vou me aproximar do Messias porque ele é evangélico que nem eu. Só que é o seguinte, o Mendonça, eu realmente não acredito que o Messias seja mais evangélico do que petista. Ele é muito mais petista do que evangélico. Aliás, se é que ele é evangélico, porque tem temas tão importantes como, por exemplo, a preservação da vida, do nascituro, da vida que ainda não nasceu, não é? Mas está já na barriga, e que a gente sabe muito bem como o Messias se posicionou já em relação a isso em outras ocasiões. E outras questões mais, até mesmo como a liberdade. Como é que você é contra a liberdade de expressão e a favor da liberdade religiosa? Não tem como, por exemplo, o Messias que inventou a Procuradoria da Verdade, a gente sabe no início do governo Lula, e saiu perseguindo adversários da esquerda, como é que essa pessoa pode ser a favor da liberdade religiosa? Não tem como. Então, eu acho que ele é muito menos religioso e muito mais petista e submisso ao Lula. É uma parceria que me parece furada que o Mendonça possa estar buscando. Mas pode ser que ele esteja fazendo essa busca. Acho legítimo ele buscar parceiros, mas tem que tomar muito cuidado, porque ali é gente que, se você der uma piscada de olho, te morde na perna, e é venenosa a mordida, inclusive a do Messias. Fora isso, se não for essa a hipótese, eu não consigo ver nenhuma que seja digna. Se não é isso, bom, a gente tem um Mendonça ambíguo, a gente tem um Mendonça dissimulado, a gente tem um Mendonça fazendo jogo duplo. E se é isso que ele está fazendo, meus caros, então aí vamos fechar a porta, entregar o Brasil para os índios, porque aí o caso Master e INSS que estão na mão dele terão acabado. Terão morrido, porque se ele vai fazer um jogo ambíguo ou duplo, então ele vai fazer isso também com o caso Master. Tomara que seja uma estratégia dele, ainda que ingênua ou ainda que furada, tomara que seja isso. A gente vai saber disso em breve. Tudo isso deve durar até as eleições, outubro ou no mais tardar até o segundo turno, se houver um segundo turno. Vamos saber. Marcília, muitíssimo obrigado. Chegamos ao final aqui desse nosso bate-papo e a gente está de olho. Qualquer coisa, durante a semana, a gente dá um grito aí, tá? Obrigado mais uma vez, Marcília. Obrigado, um abraço. Um abraço a todos. Legal, e ficamos por aqui com esta edição. Eu quero chamar a sua atenção para esse recadinho aqui também super esperto, né, de nosso patrocinador, de nosso apoiador, que é o Etché, o perfume Etché, Uma Noite em Sevilha. Se você quer um perfume bem legal, um perfume diferenciado, coisa que você não vê pelo mercado, então acesse o site que está aparecendo agora na sua tela, etchelojavirtual.com, e faça o seu pedido hoje mesmo. Lembrando que você adquirindo esse produto, você ajuda o nosso canal a ficar de pé. Como você sabe, nós não recebemos dinheiro de ninguém. Nós contamos muito com a ajuda sua, de nossos apoiadores, de membros do nosso canal e você que nos assiste e que acaba interagindo com os nossos apoiadores. Então, mais uma vez, se você quer ajudar o nosso canal, acesse o site que está aparecendo agora na sua tela e peça o seu perfume hoje mesmo. Etché, Uma Noite em Sevilha. Um forte abraço, nos vemos de novo nesta quarta-feira, ao meio-dia, ao vivo e a cores, e no final da tarde também 15 para 6. Obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau.